Olá, pessoal! Excelente noite a todos vocês. Eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em programação neurolinguística, especialista em ansiedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da constelação familiar. Semana passada nós não tivemos live, mas essa semana já vamos abrir aí com chave de ouro. Eu trouxe uma convidada super especial, que é a Cláudia Matos. Ela é consteladora familiar, então ela vai aí ajudar você que tem dúvidas em relação a esse tema. E hoje, qual é o tema que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o tema ansiedade e emoções. O poder da constelação familiar na reconciliação interna. Como que isso é possível? O que tem a ver a constelação familiar com as suas emoções? E eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse tema, por esse motivo que eu trouxe a Cláudia. A Cláudia é uma pessoa que ela tem muito conhecimento nessa área. A Cláudia, ela tem a formação dela lá na Hellinger. Para quem conhece sabe que o Bert Hellinger, ele é o pai da constelação familiar. Então, a escola Hellinger é a escola que tem mais credibilidade para falar de constelação, para ensinar constelação, já que eles seguem aí todos os caminhos, os passos, né, que o Hellinger deixou. Hoje, à frente lá da Hellinger tá a esposa, né, do Bert, porque ele faleceu, então é a Sophie que lidera aí a escola. E a Cláudia, ela vai falar conosco aqui, ela tem muito conhecimento, muita experiência, trabalha aí nessa área, então ela vai poder conversar com a gente vai conseguir entender aí como que a constelação familiar pode te ajudar em relação à ansiedade, às suas emoções. Daqui a pouco ela tá entrando aqui e assim que ela entrar, a gente vai ter o prazer aí de conversar um pouco mais com ela sobre esse assunto. E para você ainda que não conhece aí muito o nosso canal, o canal Domínio das Emoções, por qual motivo que eu fiz esse canal? Esse canal, ele foi feito para você aprender tudo a respeito das emoções, como você consegue dominar as suas emoções, lidar com aquela ansiedade angustiante que faz você sofrer. Como que você consegue eliminar essa ansiedade ruim de forma natural? E o melhor ainda, sem usar medicamentos. E para isso, eu trago conteúdos importantes, exclusivos, para você aprender mais sobre esse assunto. Eu falo muito sobre a reeducação emocional, sobre inteligência emocional, sobre as armadilhas emocionais que nós caímos sem perceber nelas. E nesse canal, Domínio das Emoções, você aprende tudo isso. E também, para implementar ainda mais todo esse conhecimento, todas as terças e quintas, eu trago aqui um especialista, alguém importante, alguém que tem conhecimento na área, uma pessoa que vai poder aí ajudar você a aprender mais a respeito desse tema, voltado aí para várias áreas da nossa vida. Então, lá no YouTube, eu coloco, a gente tem lá algumas playlists que é direcionadas para empreendedores, para as pessoas que querem aprender de dentro para fora. Então lá você vai aprender aí porque fica lá gravado todos as lives completas. Aqui no Instagram eu deixo pequenos pedacinhos aí da live para você entender um pouquinho mais sobre o assunto, e lá no YouTube eu coloco aí todas as informações. E você, se quiser também conhecer mais a respeito da nossa convidada, eu vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram dela, que é o Instagram da Cláudia, para você conhecer mais a respeito do trabalho dela, se te interessar aí, saber mais a respeito da constelação familiar.
Eu quero agradecer aí todo mundo que tá, as pessoas que estão entrando, agradecer meu excelentíssimo marido, porque entrou também na live para assistir, tô muito feliz. Inclusive foi esse motivo da semana passada eu não estar aqui com vocês, estava em lua de mel, e foi um momento muito especial na minha vida, e acredito que na dele também. Gratidão, meu amor, por estar aqui, por fazer parte da minha vida mais intensamente agora. E, gente, tô só esperando aqui a nossa convidada entrar, a Cláudia, pra gente já começar essa live aí que vai ser uma live muito especial. Deixa eu dar uma olhada aqui pra eu ver. Ela não entrou ainda, mas assim que ela entrar, eu já vou mandar o convite pra ela estar aqui com a gente. E você aí, sabe de constelação familiar? Conhece sobre a constelação? Me fala um pouquinho mais aí do que você sabe sobre constelação. Se você tem dúvidas, se você tiver dúvidas também, pode mandar aqui para nós a sua dúvida. A gente vai ter o prazer em responder, tanto eu quanto a Cláudia. Claro que a Cláudia tem muito mais conhecimento que eu sobre constelação familiar. Eu cheguei a fazer, né, comecei a formação, alguns cursos, alguns módulos da constelação familiar, mas a Cláudia está muito mais avançada, já é consteladora, já faz aí as constelações, então ela vai ter muita propriedade para conversar aí com vocês. Não sei, será que a Cláudia se perdeu no Cláudia? Apareça aí, mulher. Será que ela mandou mensagem para mim há uns minutinhos atrás e falou para mim, falou: olha, Karine, eu tô prontinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, para ver. Cadê a Cláudia? Cadê sinal da Cláudia? Eu não tenho o número dela aqui no meu outro celular. Nem deixei aqui. Mas já imagino que ela entre. Pra gente começar a falar sobre esse tema. Que é um tema muito importante, né? Então, hoje, o que você vai aprender? Você vai entender, então, sobre o que é a constelação familiar, se você tiver dúvidas a respeito disso, como que ela pode ser uma ferramenta poderosa aí para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento humano, e sobre o que não é essa live. Aqui nessa live, a gente não vai ter uma constelação em si, e nem uma sessão de terapia, não é esse o objetivo. Mas aqui você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Se você tiver dúvidas a respeito da constelação, de como ela funciona, então você vai poder tirar as suas dúvidas com a nossa convidada, com a Cláudia. E também vai ser uma oportunidade aí para você aprofundar os seus conhecimentos a respeito da constelação. Porque muitas pessoas só conhecem o básico, o raso. Eu mesmo, antes de conhecer mais a fundo a constelação, não tinha um conhecimento, então também tinha certas dúvidas, né? Para quem não conhece, às vezes fica meio em dúvida mesmo. Ah, muito boa noite, Inês. É um prazer ter você aqui conosco. E muitas vezes, gente, a gente tem dúvidas mesmo, né? Será que tem alguma coisa a ver com misticismo? E vocês vão perceber que não, né? A constelação, ela não tem nada de místico, muito pelo contrário. É uma ferramenta que, inclusive, eu utilizo muito, ela é muito importante, essencial. E se a pessoa, é claro, ela tiver o conhecimento para utilizar num processo terapêutico, sabendo, né, do que ela faz, porque a gente tem que tomar o cuidado para ir até o limite que a gente conhece, não pode ultrapassar aquilo que a gente não entende. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa. Assim como eu já trouxe aqui, por exemplo, uma pessoa especialista no Enneagrama, que é uma ferramenta que eu utilizo demais. Inclusive, eu falo aqui nas lives, quando a pessoa vem, ela conhece do Enneagrama, eu falo do Enneatipo. Por qual motivo, gente? É uma ferramenta milenar, também super poderosa. É uma ferramenta que pode ajudar você aí a se conhecer melhor. Toda ferramenta de autoconhecimento, ela vai te ajudar. Por qual motivo? Porque
uma ferramenta de autoconhecimento vai te ajudar a se conhecer. E conhecimento nunca é demais. Conhecimento, ele te enriquece, é algo que ninguém pode tirar de você. Não é verdade? Você aí que está nos assistindo, concorda? Faz sentido para você o que eu estou te falando? E, gente, eu não sei onde foi parar a nossa convidada. Eu tô aqui esperando ela. Ela falou para mim que estava prontinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que aconteceu com ela? Vou voltar aqui. Eu fui lá dar um oi para ela no WhatsApp. Mas nada ainda dela. Não sei o que aconteceu. Faz sentido para você, Inês? Que bom. É isso aí, gente. Autoconhecimento é maravilhoso, eu digo por mim. A partir do momento que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, fez muito sentido. Fez muito sentido para mim como pessoa. Eu percebi que tinha tudo a ver com os meus valores. É o autoconhecimento que me fez crescer como ser humano, ter mais empatia, entender o próximo. Então, o autoconhecimento, eu falo que ele é o caminho aí para o sucesso. Por qual motivo? Porque como que você vai saber a direção, o caminho a seguir, se você não souber quem é você? O que é importante para você? E o autoconhecimento, ele traz aí esse direcionamento, ele te mostra o caminho para que você se conheça de forma mais profunda, para que você entenda como que você funciona, para que você saiba aí quais são os seus gatilhos, como que funcionam as suas emoções, como lidar com elas. Então, todas as ferramentas de autoconhecimento, elas podem te ajudar. Claro que cada um de nós vamos nos adaptar a determinadas ferramentas e outras não. Tem gente que talvez não vá se adaptar, por exemplo, com a constelação, talvez se adapte com o enneagrama, talvez se adapte com a psicologia, talvez goste mais da programação neurolinguística. Isso é uma percepção individual de cada um e tá tudo bem. E aí, deixa eu ver. Ah, legal, vou contar sim, Inês. E aí, gente, cada um tem uma percepção aí diferente e tá tudo bem. O importante é você se dedicar a se conhecer. A Inês está falando aqui para mim, enquanto ela não entra, nos conte como você começou a sua jornada de autoconhecimento. Gente, por incrível que pareça, eu trabalhava na época na parte administrativa de uma empresa, que era uma empresa de segurança. E aí, o meu chefe pediu para mim para representar a TIV, que era essa empresa que eu trabalhava, num evento que atendia empreendedorismo aqui em Jarinu, que é a cidade onde eu moro. Eu moro no interior de São Paulo, onde o vento faz uma curvinha, bem aqui. E aí ele pediu para mim, ele falou, Karine, eu quero que você vá nesse evento para representar a TIV. E eu fui. E chegando lá, eu achei que não fazia ideia de todos os temas que iam decorrer naquele dia. E naquele dia eu tive a oportunidade de ouvir, entre uma das palestras que estavam acontecendo sobre empreendedorismo, uma palestra falando sobre autoconhecimento e programação neurolinguística. E eu fiquei encantada, porque eu já fazia terapia, mas eu não sabia, não conhecia a PNL, não entendia do que se tratava. Já tinha ouvido falar, mas para mim era uma coisa assim que eu não entendia, eu não conhecia. E eu me apaixonei. E na época, o palestrante é inclusive hoje o meu coach, que é o Marcos Stephanie. E assim, eu fiquei impressionada com a didática dele, com tudo aquilo que ele estava dizendo ali. Ali fez muito sentido para mim e eu pensei, puxa vida, é o que eu tô procurando para eu me conhecer melhor. E fazia muito sentido. Só que eu tinha acabado de ouvir aquilo, então eu fui atrás. E aí eu fui lá, conversei com ele, e aí conheci, o meu primeiro contato com o autoconhecimento foi nesse dia, e aí ele fazia parte do Instituto Você, e aí eu conheci o Instituto, e me apaixonei, fiz alguns treinamentos. Claro que não foi facinho assim, porque eu não queria fazer no começo,
eu queria trazer uma palestra para os colaboradores. E como eu cuidava da parte administrativa e do RH, então eu queria trazer para os colaboradores na época. Não queria muito para mim, assim. Eu achava que não fazia muito sentido. E aí, com muita PNL, uma pessoa que era membro da equipe do instituto me chamou, foi me visitar no escritório, que eu ficava na sala lá, sozinha, e ela foi lá, conversou comigo, explicou um pouquinho sobre a programação neurolinguística, e foi aonde que eu entrei aí nessa jornada aí. E eu me apaixonei, então eu comecei a fazer um treinamento atrás do outro, eu fui fazer as minhas formações, eu investi muito em formação de desenvolvimento humano, da PNL, fiz também, né, alguns cursos, tanto cursos básicos e avançados na parte do Enneagrama, fiz alguns cursos também, alguns módulos de constelação, fiz o Master Practitioner, para quem não conhece, vamos dizer que é tipo uma pós-graduação na programação neurolinguística, e isso foi me ajudando a me desenvolver tanto profissionalmente. Fiz parte da equipe do Instituto Você, de Jundiaí, fiquei um bom tempo trabalhando, né, estando ativamente na equipe, fazendo parte dos treinamentos. Então, toda a sala eu estava lá, porque eu estava não só ajudando, mas me ajudando. Eu também estava aprendendo. E foi para mim incrível, foi sensacional, gente. Foi realmente um aprendizado. Eu conheci muitas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, que agregaram muito. Eu tive o prazer, o privilégio de ajudar essas pessoas. Foi aonde eu percebi que eu tinha o dom para ser terapeuta, porque quando eu ia iniciar um processo terapêutico com uma pessoa, eu percebi o quanto que ela conseguia se desenvolver a partir daquilo que eu estava passando para ela, e até que eu cheguei aqui onde eu estou hoje, que é esse projeto que eu fiz, que é poder ensinar as pessoas e ajudá-las a eliminar essa ansiedade ruim de forma natural, sem medicamento. Porque o que eu percebi, diante de tanto estudo, porque eu gosto de ler bastante também, o que eu notei, gente? Que tudo que você realmente precisa para a sua vida tá aí dentro de você. Deus te deu essa ferramenta. Todo esse conhecimento, tudo isso tá aí. Você consegue adquirir isso. As respostas às perguntas que você tanto tem na sua vida estão dentro de você. Mas claro que o autoconhecimento vai te ajudar a chegar onde você deseja. E aí, o que acontece? Muitas pessoas elas usam medicamento por qual motivo? Porque o medicamento é uma maneira dela conseguir estabelecer o emocional dela. Só que como que ele faz isso? Ele vai lá no seu cérebro e faz com que você consiga produzir hormônios. Só que esses hormônios que o medicamento ele te ajuda a produzir, você é capaz de produzir sozinho. Desde que você tenha uma boa alimentação, por isso que eu trabalho na terapia integrativa, ou seja, eu integro a sua saúde mental, emocional, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Por quê? Porque é um conjunto de coisas que fazem com que você consiga estar em harmonia com as suas emoções, produzindo esses hormônios que são tão importantes para você ter um equilíbrio emocional. Então, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? Você cuidar aí da sua mente, entender os gatilhos, se conhecer, saber a sua questão espiritual também, o que você acredita, o que é importante para você, que você está conectado com todo. E, gente, eu vou de novo, deixa eu chamar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo, gente, mandar aqui para ela, porque ela não me acha. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho para ela, para ver se ela consegue me encontrar aqui. Peraí, gente. Vou voltar aqui, fuçando aqui, para mandar. Pra gente trazer esse tema tão importante
E cadê a Cláudia? Deixa eu ver. Aqui, se ela conseguiu me encontrar aqui. E aí, gente, foi isso, nessa busca aí do autoconhecimento, em tudo isso que eu aprendi, eu percebi o quanto que as pessoas, elas estão realmente desejosas e necessitadas de terem mais conhecimento para poder saírem dessa questão de achar que só o medicamento resolve. Eu já falei aqui várias vezes, eu não sou contra o medicamento. Eu sei que tem muitos momentos que ele vai ser uma intervenção importante, mas o ponto é você ser livre e não escravo de algo que vai te trazer um problema posterior. A gente sabe que o medicamento, ele é o que, gente? Ele é uma droga legalizada. O medicamento, ele tem a contraindicação, ou seja, o medicamento, ele vai de alguma forma te trazer, às vezes, prejuízos aí muito maiores do que os benefícios que ele te traz, se você continuar a persistir com esse medicamento por um longo período de tempo. Então, é importante para pessoas que tomam medicamentos aí, muitas vezes de tarja preta, é muito importante a pessoa, ela ter essa consciência de que o medicamento, ele vai te ajudar por um período de tempo. E aí depois você passa a fazer o desmame, claro, junto com o seu médico. Mas ter em mente que você é um ser maravilhoso. Você é capaz sim de conseguir lidar com as suas emoções, conseguir produzir os seus hormônios aí que são tão necessários para que você tenha esse equilíbrio emocional. Desde que você se empenhe em ter o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai te ajudar a conseguir realmente chegar no ápice aí do que você deseja, desse equilíbrio. E claro que quando eu falo de equilíbrio, gente, todos nós temos altos e baixos, não significa que você ter autoconhecimento na sua vida vai te impedir aí de passar por questões que vão muitas vezes mexer com o seu emocional. Não, não é isso. Eu passo por situações aí, por situações diversas e todos nós passamos. Mas o autoconhecimento, ele te dá a oportunidade de você enxergar com outros olhos e conseguir resolver de uma maneira que sem o autoconhecimento talvez você não resolveria. Talvez você ia se desesperar, talvez viria a crise de ansiedade, talvez viria aí outras frustrações emocionais. E o autoconhecimento, ele te dá essa capacidade aí. E, gente, deixa eu ver se ela recebeu. Vou mandar de novo o aviãozinho aqui para minha convidada. Para ver aí. Enviada aqui. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que tá aí o pessoal esperando, né? A Cláudia entrar. Eu não sei, ela mandou mensagem para mim no WhatsApp dizendo que não aparecia para ela a live. Olha que estranho, né, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se ela viu. Assim, eu vou entrar e sair para ver se ela recebe aqui, tá bom? Vocês voltem. Vou entrar e sair só para nossa convidada ela entrar aqui com a gente, tá bom? Vocês 2 minutinhos, 1 minutinho, já volto. Voltamos, gente. Perdoe-me aí essa questão técnica que às vezes acontece. A nossa convidada não tinha, não sei, deu, sei lá o que deu aí no Instagram, que ela não conseguia não conseguiu achar. Deixa ela entrar. Agora sim, gente. Ah, legal. Agora ela entrou. Vou mandar aqui para ela entrar aqui conosco. Ah, até que enfim!
Que bom, deu certo! Gente do céu, já tava indo embora. Falei, o que que será, meu Deus? Para testar a ansiedade. Exatamente! Imagina, uma especialista em ansiedade, essa hora que vai testar mesmo, né? Se, se a ansiedade está em dia. Ai, gente, deixa vocês, até que enfim a gente conseguiu. Eu estava aqui conversando com o pessoal, até falei para o pessoal, Cláudia, eu falei assim, esperem que ela vai, vou sair, vou voltar para ver, né? Falei para ver aí o que aconteceu. Mas que bom que deu certo de você ter entrado. Eu tava no Instagram errado, eu tava esperando o seu, Karine. Esse aqui eu não tinha. Entendi, Esse entendi. aqui eu Eu não achei. tinha. Ah, entendi. Por isso que eu mandei para você na hora. Eu falei, ó, vê se você tá no domínio ou se você tá no Carine Oliveira, porque o Carine Oliveira é o meu pessoal, mas eu uso Então, esse. mas o post você colocou do Karina. Não, não tem. Tá lá a sigla é o domínio das emoções. Eu não coloco. Eu coloquei Carine Oliveira, o meu nome, mas na nossa postagem não tem o arroba. Eu coloco o logo do domínio. Ah, tá. Mas aqui apareceu bem pequenininho embaixo, né? Um negocinho assim. Sim. Nem olhei, nem vi, Karine. Desculpa. Era para testar a ansiedade. Então estamos kits. É que eu coloco como marca d'água. Aí eu coloco ele bem levinho mesmo. Então, se a pessoa olhar, ela só vai ver o logo lá, mas fica bem levinho. Mas não tem problema. O importante é você estar aqui com a gente, porque, ó, a galera tá ansiosa para aprender sobre constelação. Que delícia! Ah, então é por isso. A constelação não funciona com a ansiedade. Bloqueia. Sério, Karine, sério. Quando a pessoa tá ansiosa, bloqueia, não consegue. Aí a pessoa tem que respirar, tem que relaxar, vai beber uma água, depois volta. Então, Ah, então tá. nada. Que delícia, que delícia. Karine, Cláudia, viu ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai agregar muito para as pessoas. Eu quero que você comece se apresentando. Já falei um pouquinho de você, mas eu quero que você mesmo se apresente, fale aí para as pessoas sobre você, sobre o seu trabalho, porque para o pessoal conhecer mesmo. então deixa eu contar rapidinho. Bom, eu nasci numa família de classe média, uma família de comerciantes, e eu nasci nos anos 70, na era ouro aqui do Brasil. Nasci bem, só que aí começou a declinar o comércio do meu pai. Meu pai era comerciante e as coisas começaram a ficar difíceis. Meus pais brigavam por conta disso, se separaram e meu pai quebrou. Foi a primeira vez que eu cheguei no fundo do poço. Aí eu já por volta dos meus 18 anos, então comecei a estudar, estudei para ser comissária de bordo. Comecei, entrei na Varig por 18 anos, fui comissária de bordo. Comecei a crescer, a desenvolver, viajar por todos os lugares, ter um bom salário. E aí, o que aconteceu? Varig fechou, eu saí sem nada, perdi tudo e novamente no fundo do poço. Nessa época eu já era casada, já tinha duas filhas, e eu então, por conta da maternidade, decidi ficar no Brasil, porque a outra opção era ir trabalhar fora do país. E por conta da maternidade, então eu decidi abrir mão da minha profissão, fiquei aqui no Brasil e fui ajudar meu marido, que o sonho do meu marido era ter um comércio. Bom, quem é comerciante sabe que o que a gente mais faz é trabalhar, o que menos faz é estar com a família. E essa é uma dor eterna que não vai curar, que eu não fiquei com as minhas filhas, não cuidei minhas filhas. No começo, o comércio era um mercado, a gente começou a desenvolver bem, mas, de novo, aqui em Jundiaí entrou os grandes atacadistas e acabou com os pequenos comércios. E, novamente, eu fui para o fundo de poço.
E dessa vez realmente cheguei no fundo do poço. Quebrei, perdemos tudo que nós tínhamos conseguido. E foi neste momento que eu conheci a constelação familiar. Nesse período eu já era cristã, então muitas coisas não se encaixavam. E quando eu conheci a constelação familiar, é que eu fui colocar as pecinhas no lugar e eu fui entender as coisas que estavam acontecendo comigo. Repetição de padrão. Eu sou a quarta geração de comerciantes que quebra. Então, meu bisavô quebrou, meu avô quebrou, meu pai quebrou e eu quebrei nessa repetição de padrão. Então, eu não entendia, eu como serva de Deus, cristã, seguidora da palavra, dizimista, ofertante, fazendo tudo certinho e as coisas não iam. Quando eu entendi a repetição de padrão, lealdade familiar, né, as histórias, é que eu pude entender. E aí foi uma virada de chave na minha vida. Eu sou uma mulher antes da constelação e eu sou uma mulher depois da constelação. Fui entender minhas carências, minhas necessidades, meus traumas, meus medos, tudo questão de emocional, porque o meu espiritual estava bem resolvido. Eu estava bem com Deus, mas o meu emocional não estava. E aí eu conheci as constelações e sim, a base dela é bíblica. Mais para frente a gente fala das distorções. Então, sim, o cristão pode usar a constelação como base da cura emocional. E eu entrei nesse mundo e falei, uau, as pessoas precisam conhecer isso. Precisam. E eu fui estudar, me dediquei completamente. Então, desde 2018, que eu venho nesse processo de autoconhecimento e eu transbordo na vida das mulheres. Então, hoje eu falo que o meu propósito de vida é transformar mulheres ao longo, né, por todo o mundo, para se tornarem mulheres, eu chamo de inabalavelmente confiantes. E essa é a minha história. Que lindo, parabéns. Quando você começou a contar, eu falei, aí tem padrão familiar, eu tinha pensado. Eu falei, ela, com certeza, na situação ela resolveu isso. E é muito importante você falar, Cláudia, inclusive, eu iniciei a live falando sobre isso. As pessoas, elas têm muita dúvida a respeito da constelação, e eu sou cristã também, para quem não sabe que eu sou cristã. E eu conheço muitos dos irmãos aí cristãos que têm medo da constelação, que têm aí muitas dúvidas porque acha que envolve misticismo, espiritualidade, aí por medo para não bater de frente com os valores, a pessoa acaba não entrando, não tendo conhecimento nenhum, só que não conhece. E aquilo que a gente não conhece, a gente julga, julgar. Então essa live vai ser muito importante justamente para as pessoas tirarem das dúvidas que elas têm em relação à constelação, ter mais clareza do que é a constelação em si e o quanto ela está relacionada, interligada com a Bíblia. Porque é algo que me chamou muita atenção quando eu conheci, foi exatamente isso. Lembra aquele dia que a gente estava até conversando sobre isso, né, Cláudia? A Cláudia, ela veio, gente, não, a gente conversou, se deixasse, eu nem deixava a mulher ir embora mais. Porque a gente conversou, e estava uma conversa tão gostosa, porque o que acontece? Devido a esse medo de bater de frente com os olhos, muitas pessoas não conhecem, mas a constelação, gente, ela tem muito a ver com a Bíblia, a base dela, do meu ponto de vista, é bíblico, e a Cláudia vai explicar aqui para vocês, para muitas pessoas, mulheres aí cristãs, falar, ufa, verdade, agora eu posso ir com a minha consciência tranquila, eu posso realmente aprender sobre constelação, eu posso fazer a constelação que não vai interferir nos seus valores, muito pelo contrário. E aí, Cláudia, eu quero que você, antes de você falar da constelação, eu quero que você fale também para as pessoas um pouquinho da sua formação. Por que eu falo isso e é importante? Porque, infelizmente, uma das coisas que deturpam a constelação e outras áreas, como qualquer outra profissão, é, infelizmente, algumas pessoas que se dizem profissionais na área e não são. E isso é um perigo, porque a pessoa ela usa a ferramenta de forma
errada. E aí, usando a ferramenta de forma errada, ela traz consequências desastrosas para aquela que está. Eu quero muito que você fale. Eu falei um pouquinho, mas eu quero que você fale aí para as pessoas. Então, eu conheci a constelação no ano de 2018, como eu disse. Eu estava quebrada na época, então eu não conseguia fazer grandes formações. Então, eu fiz a minha primeira formação em 2018. Foi uma formação de 2 anos. 2 anos. E de lá comecei a trabalhar, comecei a me aprofundar, ler muitas coisas, muitos livros. E eu então falei: não, é isso que eu quero. Porque primeiro é o nosso autoconhecimento e depois você passa para as outras pessoas. Eu falei: não, é isso que eu quero. Então comecei a fazer muitos cursos, muitos aperfeiçoamentos. E este ano, então, eu estou fazendo a pós-graduação na própria escola Hellinger, que é lá da Alemanha. Nossas aulas são online. Eu tenho alguns professores brasileiros, alguns professores alemães. Eu tenho aula diretamente com Sophie Hellinger, que é a esposa da Bert Hellinger, o criador dessa terapia. E essa formação vão ser mais 2 anos, quase 3 anos. Então, é muito tempo. E o que acontece, Karine? Hoje, as pessoas que gostam de terapia assistem alguma coisa no YouTube, digamos assim, e falam: já sei como é que é. Ah, inclui pai, inclui mãe e tá tudo resolvido. E não é assim. Você vai aprofundando cada vez mais, vai indo às questões. Então tem que tomar realmente muito cuidado. Quem é o profissional com quem você já está trabalhando? Quem é o profissional que você vai entregar a sua história? Sophie Hellinger diz para nós que a sessão da constelação familiar, porque existe a terapia como uma filosofia de vida, e eu já falo para você, e tem a sessão da constelação familiar. A sessão da constelação familiar, ela é muito séria e tem que ter muito respeito. Então, nós falamos que fazemos uma associação, é uma cirurgia na alma. Então, não é por qualquer motivo, não é com qualquer um, não é em qualquer lugar que você vai fazer uma cirurgia no seu coração, por exemplo, que dirá na sua alma. Então tem que ter muito respeito, muita consideração. Então, aqui eu já falo para as pessoas, né? Se vocês tiverem o desejo de fazer uma sessão de constelação familiar, busque quem é o profissional, qual é a formação, com quem ele se formou. Ele faz a sessão da constelação como uma ferramenta da terapia ou ele mistura um monte de coisa, né? Como eu comentei com a Karine, eu já vi pessoas jogando cartas de tarô como se fosse uma constelação familiar. Tira uma carta, olha só, você está com problema em tal lugar. Isso não é constelação, isso é adivinhação ou charlatanismo, é qualquer coisa. Então não vá nesses lugares, né? Tem outras pessoas que misturam xamanismo, pega uns chás, umas coisas assim, mística. Isso não é constelação. Fujam desses profissionais, né? Os profissionais são muito sérios. A constelação é tão séria que hoje ela é usada dentro do judiciário, por exemplo, para fazer uma reconciliação familiar. É usado dentro de hospitais para ajudar a trazer cura para paciente. É usado dentro de presídios para recuperação dos internos. E tantas outras áreas, na área da pedagogia, na área da psicologia, em tantas outras áreas, é muito sério e tem que ter muito respeito. Então, essa é a minha instrução para as pessoas. Olhem quem é o profissional que está por trás. Excelente. Muito bom você falar e trazer esse esclarecimento justamente para as pessoas terem a clareza. Por que que as pessoas têm
muita confusão em relação à constelação, porque acontece isso que você falou, da pessoa que se diz profissional na área, ele não tem conhecimento porque ele acha que ele fez um cursinho lá na internet, que a gente infelizmente tem aí um cursinho de 6 horas, eu sou constelador. E não, gente, não funciona assim. Aí ele quer misturar, fazer uma salada de frutas, misturar o que ele acha que ele sabe, com o cursinho lá que ele fez que não tem base daquilo que ele fez, ele acha que sabe, e aí ele vai misturar lá com o que ele, sei lá, de onde ele tirou, porque eu não sei de onde as pessoas tiram isso, vou colocar carta, que não tem nada a ver. E aí denigre a imagem de um profissional sério, denigre a ferramenta poderosa que pode te ajudar e pode ter para você alguma ferramenta importantíssima para você resolver questões aí familiares, internas. Então é muito importante essa instrução aí, gente, que a Cláudia passou para vocês aí. Você saber o profissional que você está lidando, você entender exatamente para você não ser enganado e não vir a frustração. E aí a frustração, em vez de ser com o profissional que te enganou, é com a ferramenta que, infelizmente, foi manejada de maneira errada pelo profissional errado. É como você querer construir uma casa e você não ter um mestre de obras. Você pegar um cozinheiro para construir uma casa, não vai dar certo, ele não sabe. Não dá Né? certo. Então, primeiro passo é quem estiver assistindo ou for assistir a gravação, é primeiro cuidado. Qual é a formação, né? Quem é a pessoa, o profissional que está se dizendo fazer constelação? Karine, a constelação ela é tão profunda, tem tantos livros para estudar, tem tantas coisas para estudar, que é impossível você ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu encontro a pessoa, o que você faz? Eu falo, eu sou consteladora familiar e mentora de mulheres. Tá. Eu estudei isso, eu estudei aquilo, então eu vou dar exemplo, né? Eu faço barra de axis, eu faço reiki, eu sou consteladora, eu faço método tal, eu faço renascimento. Eu falei, gente, como é que a pessoa consegue estudar? Se eu tô desde 2018, eu não li todos os livros que a gente lê e relê, né? Tudo. Então, assim, muito cuidado com quem você for, né? Olhar. Então, coisa de internet, gente, não é isso. Não é isso, né? É coisa errada. Então, já falamos do que é errado, vamos falar do que é bom. Para eu explicar um pouquinho a constelação, eu deixo um alerta aqui, né? A constelação, como nós começamos a dizer, é a base bíblica. Vai trabalhar o que nós chamamos de maldição hereditária. Então, nós somos três: nós somos o corpo, nós somos a alma e nós somos o espírito. O corpo a gente trata onde? Com os médicos. A parte espiritual nós tratamos aonde? Dentro das nossas igrejas, com os nossos líderes espirituais. E a alma, com quem a gente cuida? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Então, é aqui que nós vamos trabalhar, na nossa alma. Então, quando na Bíblia fala de maldição hereditária, não está falando do espírito, está falando da alma, que são a repetição de padrão. Aí alguém vai falar, mas quando nós nos convertemos, Deus jogou no mar do esquecimento. Deus jogou no mar do esquecimento nossos pecados. Pecados é contra Deus. Então, aquilo que nós fizemos contra Deus, aquilo que nós ofendemos a Deus, quando nós nos convertemos, nós nos arrependemos e pelo sangue de Cristo é jogado no mar do esquecimento. Maldição hereditária, nós precisamos de ter essa cura, ou que a gente fala no nosso meio, essa quebra de maldição hereditária. E na Bíblia está cheio de exemplos dessa repetição de padrão. Então é aí que nós vamos trabalhar, nessa parte da questão emocional, da repetição de padrão. Aí você vai falar, mas Cláudia, quem é convertido não vai, já quebrou as maldições hereditárias. Nem sempre, porque às vezes está aí escondido, camuflado, e há uma chave, um gatilho e dispara. Por exemplo, pastores
convertidos, conhece a palavra, ora, jejua, passa anos. E por que de repente ele cai no pecado? Porque houve um gatilho de uma dor emocional que não estava curado. Então, por isso, a importância de olhar para a constelação familiar. Nós vamos olhar esse ponto. E tá, Cláudia, o que é então a constelação familiar? Bert Hellinger, ele já é falecido, um alemão, padre, e ele foi missionário durante muitos anos na África do Sul, bem na época do apartheid. E lá ele conheceu muitas culturas. Eu vou adiantar a história, né? Porque não é a história de hoje. E ele então conseguiu ver a lei de Deus, os 10 mandamentos, em prática numa tribo chamada tribo Zulu. E ele conseguiu decodificar o que é chamado hoje a lei do amor, como se fosse a lei da gravidade, a lei do amor. Essa lei do amor é para qualquer cultura, qualquer época, qualquer idade, qualquer um, ela funciona. Então, o que é esta lei do amor? Elas são 3 ordens: a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio. Então, o que é o pertencimento? Hoje nós vivemos num mundo individualista. O que eu fiz, o que a Karine fez e o que a fulana fez, né? Tanto que quando tá dando alguma coisa errada na vida da pessoa, ela fala, joguei pedra na cruz de Cristo. Então, o mundo está individualista. Mas para Deus não é assim. A salvação é individual. Mas eles nos olham como tribos, clã, nação de Israel. Então ele olha como um todo, como um conjunto. Tanto que quando Deus pune a nação de Israel, ele pune a nação. Vai pacote geral, vai todo mundo. Vai todo mundo para o Egito, vai todo mundo para a Babilônia, vai todo mundo. Criança inocente, profeta, vai no pacote todo mundo. Porque ele trata como um coletivo, ok? Então, a lei do pertencimento, nós temos o direito de pertencer ao nosso clã. Tá? Então, nós temos o indivíduo, nós temos a família e nós temos o clã. O clã é a nossa grande família, né? Que a gente vai esticando a conversa. Clã. Então, nós temos o direito de pertencer ao nosso clã. Mas aí, o que acontece? Por um preconceito ou por uma situação qualquer, um membro da família é excluído daquele clã. Por exemplo, na época das nossas avós, bisavós, uma moça solteira aparece grávida. Isso era uma vergonha para a família. O que acontecia com ela? Era expulsa da família e não se tocava mais no nome daquela moça. Então ela foi expulsa da família. Hoje nós temos mais consciência em respeito aos diferentes. Mas alguns anos atrás, quando uma família tinha uma criança que a gente chamava, né, um deficiente físico, a gente usava o termo, né, um retardado mental, né, era vergonha para a família. Ele era escondido num quartinho, no quintal, né, era doado, largado em convento. O que ele? Ele foi excluído da família. Amanda também está assistindo. Ah, obrigada. Então, ele era excluído da família. Por exemplo, um assassino. Era vergonha. O que ele era? Excluído da família. Então, quando um membro da família é excluído, a família, como um todo, entende que está faltando alguém. Então, a família não consegue se caminhar na vida, se desenvolver na vida, porque eles estão dizendo, olha, nós sabemos que está faltando alguém. Então, acontece algo grave em uma geração. Na próxima geração, não se fala mais, é um segredo. Na terceira geração, virou tabu. A quarta geração sofre as consequências. Então, muitas pessoas hoje
tá sofrendo muita consequência, que não sabe de onde que é, mas é coisa que aconteceu com o avô, com o bisavô. Vai dizer, tá aí, Cláudia, é coisa do inimigo, é coisa de reencarnação. Não, gente, é repetição de padrão, tá no nosso DNA. Nós temos o campo de memória, é tudo dentro da memória, não é nada a ver com o espiritismo, é campo de memória, repetição de padrão, histórias que a gente ouviu desde criança. Às vezes Ô, fala, não, Cláudia, mas eu. Oi? verídico isso que você está dizendo, assim, tão fatídico, que a Bíblia fala mesmo, né? Que a pessoa ela pegaria até a quarta geração. E quando a Bíblia fala desse pagar, é nesse sentido que você está falando mesmo, né? A pessoa ela traz essa memória genética, né? Traz e aí o que aconteceu atrás, ela colhe, né? A gente não colhe as falhas, não somos imperfeitos. Então, e a gente colhe da clã, né? Dessa tribo, faz total sentido. Né? E é tão interessante isso. Eu estava atendendo uma cliente à tarde e ela está com uma questão que o pai está devendo impostos para o governo. Então, eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa morre, as dívidas dela morrem junto, né? Para o governo, não. É passado para a herança. Então, ela Hum, está preocupada que se o pai não conseguir pagar as dívidas, vai sobrar para ela. Ela vai herdar a herança da dívida. Então, nessa questão não só espiritual, mas emocional, a gente herda também. sim, exatamente. E aí, você explicou sobre a questão do pertencimento, e a constelação tem as outras duas questões, que é a do equilíbrio e a da hierarquia, né? A hierarquia. Hierarquia, isso. A hierarquia, o que que acontece? A gente fala que quem nasce primeiro é maior do que quem nasce depois. Ou seja, nossos avós são maiores que os nossos pais. Nossos pais são maiores que nós. Nós usamos esse termo para não dizer que é mais importante ou menos importante, né? Então fica um termo de maior. E aí o que acontece? É uma cultura brasileira. Nos outros países já não é assim, mas aqui no Brasil tem essa cultura, que é o seguinte: é muito comum o filho ter que olhar para o pai como, nossa, coitado, meu pai sofreu muito. Nossa, quando eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou comprar uma casa para o meu pai. Ah, eu vou olhar para o meu pai, tudo meu pai, função do pai. O que acontece? Quando ele quebra essa hierarquia, porque é o pai que tem que cuidar do filho. Quando o filho quer cuidar do pai, quer se sentir maior que o pai, é uma quebra de hierarquia. Quando ele faz esse movimento, ele deixa de olhar para os próprios filhos. Então, é uma quebra de hierarquia. E aí você vai falar, mas a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe. Só que as pessoas não sabem o que é honrar pai e mãe. Honrar é simplesmente ser grato pela vida que recebeu. Então, nós podemos trocar pai e mãe por um herói de guerra. O herói de guerra vai, volta e nós vamos dar honra a esse herói de guerra. Ou seja, nós vamos reconhecer o sacrifício dele ir para uma guerra, nos defender. Então, mesma coisa, honrar pai e mãe é reconhecer a vida que eles nos deram. A gente pega a nossa vida e sai da sua terra, da sua parentela e vai viver a sua vida. E aqui, por nós sermos uma cultura onde o homem é ausente, é uma cultura matriarcal, onde são famílias onde a mãe é a líder e tem a ausência do pai, os filhos se sentem na obrigação de fazer o papel do pai para esta mulher, cuidar desta mulher. E aí os filhos ficam sem pai. E aí uma repetição de padrão, né? Então precisa
colocar no lugar. E o equilíbrio, então, normalmente é entre marido e mulher, entre sócios, entre famílias, é entre dar e tomar. É que eu não vou entrar em detalhes, porque é mais uma live a esse respeito, e aí a gente acaba não falando da tal ansiedade, que é a questão. Então, nesse ponto é muito bom a gente entender esses dois sentidos, o pertencimento e a hierarquia. Posso entrar já na ansiedade? Com certeza. Inclusive, até quero fazer a pergunta para você. Primeiro, antes de você falar em relação à constelação em si, eu quero saber de você o que para você é equilíbrio emocional. E você me deu uma nota de 0 a 10, Cláudia. O quanto que você acredita que o equilíbrio emocional é importante para a qualidade de vida das pessoas? O equilíbrio emocional vou dar nota 10 para a qualidade de vida das pessoas, porque sem equilíbrio emocional, você não faz nada. Você vira um joguete na mão de outras pessoas. E você me perguntou o que é equilíbrio emocional? É você saber lidar com as adversidades e saber lidar com a parte da bonança. Porque muitas pessoas entendem que uma vida emocionalmente equilibrada é aquela coisa reta, né? E isso é o símbolo do já morreu, que é o aparelho do coração. Quando a pessoa morre, é pi. Isso não existe. Não existe. A nossa vida é em cima, é baixo, é em cima, é embaixo. Então, quando nós estamos em cima, a gente fica sabendo que daqui a pouco nós vamos para baixo. E quando estamos embaixo, sabemos que daqui a pouco nós vamos para cima. E este é o movimento. Então, quando você sabe que este é o movimento natural da vida, você mantém o equilíbrio emocional de que se eu estou embaixo, vou subir. Se eu estou em cima, eu vou cair. Isso é o adultecer. Nós estamos aqui na vida para quê? Para se desenvolver, conhecer, autoconhecimento, nesse sentido. Então, a importância do equilíbrio emocional é muito importante. E o que é o equilíbrio emocional? É você estar nas suas mãos, a sua emoção. Então, você vai ser sempre monge budista, lázinho? Não. Cristo, que é o nosso maior exemplo, ele teve uma explosão de ira quando ele derrubou, né, os comerciantes lá no templo. E ele estava desequilibrado emocionalmente? Não, ele estava completamente equilibrado. Aquela explosão de ira era uma explosão equilibrada. Ele sabia o que estava fazendo, tinha começo, meio e fim com objetivo. Então, então a gente pode ter nossa explosão, temos momento de calmaria, tristeza, alegria, e tudo isso faz parte. Sim, até porque as emoções, elas são extremamente importantes, elas trazem significado à nossa vida. Então, muito importante você falar isso mesmo. Esse relato de Jesus é importantíssimo as pessoas saberem que ali ele teve o senso de justiça. Na PNL a gente fala muito de você olhar não só o comportamento, mas o que motiva a pessoa a agir assim. E no caso de Jesus, ele falou, é inconcebível o que vocês estão fazendo na casa do meu pai. Então, ele tinha um senso de justiça muito forte, que fez ele agir como você, com começo, meio e fim. Isso mostra que a gente tem as nossas emoções, mas é importante ter esse equilíbrio, de saber como utilizá-las no momento certo, a gente não passar dos limites, né? E muitas vezes não se frustrar. Porque muitas vezes a pessoa, na ânsia de ter a razão, ela perde a razão porque ela acaba deixando com que a emoção domine ela, e não ela dominar a emoção. Quando ela não perde o motivo do porquê que ela se comportou daquela forma ou vai se comportar daquela forma, né? É onde você falou dos altos e baixos. A gente entender que a nossa tem esses altos e baixos, e como que nós vamos reagir diante do alto e do baixo, que é os dois. Por que muitas vezes a pessoa está lá em cima e aí a gente vê relatos da Bíblia, que a pessoa estava lá em cima e aí vem a soberba, e aí vem outras características
de negativas, porque ela não soube lidar com a emoção dela lá em cima também. Então é muito importante a pessoa ter essa visão, e aí o autoconhecimento ajuda demais, né, Cláudia? Exatamente, exatamente. Aí a importância de estudar as emoções, para a gente saber que é normal, natural, né? Não tem como ficar lá eternamente sorrindo. Você vira até um bobo da corte. Então você tem que ficar triste, chorar, ficar frustrado, levantar, esperança. Então temos que ter tudo isso, né? E é importante. Exatamente. E aí eu quero que você fale agora para nós a questão da ansiedade e dessa conciliação interna que a constelação faz. Eu quero que você explique para as pessoas, Cláudia, da maneira que você achar mais simples, primeiro, o que é em si a constelação. Porque é algo que muita gente me pergunta, mas, cara, o que é constelação? E o que ela está relacionada com as emoções? Aham. Então, eu vou juntar duas coisas que eu já expliquei para vocês. Eu já expliquei a lei do amor e as três ordens. E expliquei que existe a seção da constelação. Então, são duas coisas. Então, o que acontece? Quando essas três ordens estão em desordem, que eu já aviso que é todo mundo, tá? Todo mundo, nós estamos todos aqui, só existe um que é em ordem, que é Jesus Cristo, todos nós estamos em desordem. Tudo tá tudo junto e misturado, tudo emaranhado, tudo bagunçado. Então, durante a mentoria, você consegue conversar com a pessoa e entender as coisas. Por exemplo, eu não precisei fazer uma constelação para entender que eu sou a quarta geração que eu quebrei e eu estou repetindo um padrão. Eu não precisei fazer uma sessão de constelação. Eu precisei de uma mentoria para entender a minha repetição e colocar as coisas em ordem. Mas vai ter algum momento que vai ter o ponto cego, que você não vai saber. Não sei o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, aí sim você então vai para a sessão da constelação. A sessão da constelação, o que é isso? Nós temos o campo de memória. Todos nós temos o campo de memória. O que é isso, Cláudia? É um imã. Nós temos um imã que rodeia com as nossas memórias. Então, você pode, na sessão da constelação, utilizar pessoas como representantes. Então, essa pessoa, ela vai entrar no seu campo de memória e ela vai perceber as suas emoções. Isso pode ser utilizado com bonecos, pode ser boneco de pano, pode ser boneco de EVA na água, pode ser EVA, não, EVA é aquele. Não é EVA mesmo, é o EVA. Pode ser o Playmobil. Você pode fazer com cavalos e você pode fazer com qualquer objeto. Tá. E aí, então, vou dar como exemplo você, Karine, você tem uma questão que você não sabe aonde está a repetição, tá um ponto cego. Então, você vai falar, Cláudia, eu não sei, eu preciso ver, por exemplo, vamos falar da ansiedade, né? Eu não sei por que eu estou, né, me sentindo ansiosa, estou com essa questão de ansiedade, eu não sei. Então, nós vamos nomear pessoas para representar o seu campo familiar. E vai funcionar como um imã. Então, por exemplo, eu nomei uma pessoa a sua ansiedade. E essa pessoa, tô dando um exemplo, tá, gente? Essa pessoa, ela se sente atraída pelo seu pai, pelo representante do seu pai. Então, ela vai até o seu pai e fica ao lado dele. Então, opa, a ansiedade que a Karine tá passando não é dela, Karine. Tem algo a ver com o pai. E aí a gente vai fazer as investigações. Karine, o que foi que aconteceu com o seu pai? Ah, meu pai, normal, vida normal, nada assim de normal. Então a gente vai ver o que foi que aconteceu com os avós. Ah, meu pai ficou órfão cedo, minha avó morreu muito cedo. Opa, já tem um histórico
histórico de ansiedade, algo que aconteceu. Então, nesse momento, aqui interessante, né? É bem interessante. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Então, aí a gente vai fazer uma investigação da onde ela está repetindo esse padrão de ansiedade. E nós vamos chegar na raiz do problema. Quando você chega na raiz do problema, você consegue resolver. Eu vou dar um exemplo meu. Eu falei do meu avô, que quebrou, foi parte de pai. Eu vou falar agora do meu bisavô, parte de mãe. Meu bisavô, parte de mãe, ele era um rico fazendeiro e ele foi assassinado para roubarem as terras. Então, a minha bisavó só tinha uma carroça, colocou a molecada tudo na carroça, o que deu, e veio por 3 meses até chegar aqui em São Paulo, na família dela. Então, o que aconteceu? Eu ia contando essa história. Hoje eu já fiz a associação, mas antes eu não tinha associação. O que acontecia? Quando eu ia ao banco, Karine, eu ficava extremamente ansiosa, nervosa. Eu esquecia a minha senha. Se eu tinha que fazer 3, 4 coisas lá dentro, metade eu largava para trás. Eu achava que ia ser sequestrada, roubada, que iam me matar. Era um caos para mim. Quando eu fiz a constelação e eu entendi que eu estava repetindo o padrão do meu avô, quando eu tenho que ir ao banco e vem aquele momento de ansiedade em mim, o que eu faço? Calma, Cláudia. Está tudo bem com você. Não vai acontecer nada com você. O que aconteceu foi com seu bisavô. Por conta do dinheiro, sim, ele foi assassinado, mas é a história dele. E com você tá tudo bem, você tá em segurança. Então, quando a gente entende a raiz do problema, você consegue, então, resolver dentro de você. Essa é a importância da sessão da constelação familiar. Mas, como eu disse, a sessão da constelação familiar é quando você chega num ponto cego. Então, você tem toda a parte da terapia em volta, que você faz várias coisas antes de chegar na sessão. Excelente. E é muito importante esse ponto que você falou, da questão da pessoa tomar consciência. Na PNL, gente, a gente sempre fala muito disso. Só consegue mudar aquilo que você tem consciência que é importante mudar. Olha que interessantíssimo que a Cláudia falou. Hoje ela tem consciência do porquê isso gera ansiedade quando ela vai até o banco. E aí ela faz o quê? Estabelece o que a gente chama de diálogo interno. Então ela já entende qual é o gatilho, por que ela está daquela forma, e ela começa a conversar com ela. Essa conversa, gente, é extremamente importante. Porque você está comunicando às suas células, avisando o seu corpo do que está acontecendo para haver essa mudança, essa quebra de padrão. Então, percebam o quanto é importante você ter consciência, se conhecer, entender quem é você. Porque você só vai conseguir mudar os padrões quando você tem consciência deles. Senão você continua repetindo. Eu ouço muita gente falar, mas eu tenho depressão do nada, eu tenho ansiedade do nada, e não é do nada. Tem gatilho aí. Talvez não seja o gatilho aí que aconteceu com você, mas você traz aí essas informações, como a Cláudia falou, genética da sua família, e talvez você está trazendo algo que você não tem consciência. Por isso a importância do autoconhecimento. Percebem enquanto é simples e que não tem nada a ver com misticismo? E para você aí que está entrando agora, gente, eu estou conversando com a Cláudia Matos. A Cláudia ela é consteladora familiar. Ela está trazendo aqui para a gente muita informação importantíssima. Se você aí tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, pode trazer suas perguntas. Ela vai ter o maior prazer de responder. Se você estiver assistindo pelo YouTube a gravação, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Cláudia para você entrar em contato com ela também, conhecer mais de perto o trabalho dela, porque é algo extremamente importante para que você se conheça mais. Então, o tema que a gente está falando hoje é sobre a ansiedade, as emoções e como que a constelação familiar te ajuda a ter essa reconciliação interna. Então, se você tiver dúvidas aí, pode mandar, que a gente está aqui super à disposição. E aí, Cláudia, eu quero
diga também para as pessoas as armadilhas, porque o que que acontece? As pessoas, elas caem em armadilhas emocionais, são esses ciclos. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessas armadilhas, né? Gente, eu denomino o nome armadilha emocional porque é uma maneira mais fácil de você saber que você cai mesmo, às vezes, num buraco e não percebe. E como que essas armadilhas emocionais, elas estão interligadas da constelação familiar, né? Como uma pessoa traz sem perceber. Então, fala para nós como que isso também influencia, né? Porque acaba influenciando nas nossas emoções É, e nos nossos. o que eu o que você chama de armadilha emocional é perfeito. Muitas pessoas conhecem como gatilhos e outras expressões. E o que eu costumo falar é a falta de conhecimento. Então, quando você tem a falta de conhecimento ou não tem o conhecimento, você cai, né? Se você não sabe que ali tem um buraco, você cai. E o principal ponto, como o assunto hoje é ansiedade, e você me pediu para ser muito simples e clara, a coisa mais fácil é que, assim, quando a gente fala ansiedade, é uma palavra muito longe do nosso mundo animal simplista. Então, troquem a palavra ansiedade por medo. Então, se você fala, eu estou me sentindo ansiosa, calma, eu estou com medo. Quando você fala estou com medo, você começa a nomear. Medo do quê? A conversa interna, né? Medo do quê? Por exemplo, eu atendi uma outra cliente que ela está com ansiedade e eu falei, tá, você está com medo do quê? Ela falou, eu estou com medo de não conseguir manter meus filhos. Sabe aquela ansiedade inexplicável quando você troca por medo? Vamos entender medo do quê? Então você está com medo de faltar, né? Quem não nutre, falta. E o que aconteceu com ela? É o chamado de amor cego. Esse amor cego é um termo técnico dentro da constelação. O que é isso? Vou fazer uma pausa aqui em parênteses. O que é o amor cego? Lembra que eu falei que os pais dão a vida aos filhos? E a honrar pai e mãe é ser grato pela vida que Deus, que o filho, desculpa, que os pais te deram. Os filhos sentem essa gratidão tão profunda, o que eles querem fazer? A lei do equilíbrio. Eles querem devolver a vida para os pais. O que eles fazem no amor cego? Eles querem se sacrificar, eles querem fazer a expiação pelos pais, quebrando a hierarquia. Então, aquele filho que ama o pai, mas não é um amor saudável, é um amor doentio, carente, aonde tem aquela história de criança ferida, sabe, aquelas coisas de rejeição. Então, essa criança que vai se tornar adulto em um amor cego quer em expiação fazer algo pelos pais. E aí entra o medo, a ansiedade. Vou dar um exemplo. A história da minha cliente. A avó morreu muito cedo. E o pai, então, olha para a morte, olha para a avó que morreu muito cedo. E esse movimento de olhar para a avó, ele não olhou para os filhos. Lembra que eu falei? Quebrou a hierarquia. Esses filhos são ausentes de pai. Cadê o pai? Tá velando a avó que morreu. O que é isso? Tá chorando, tá em depressão, não conseguiu se recuperar. Esses filhos estão sem pai. Esses filhos querem fazer qualquer coisa, mas esse qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, para que este pai olhe para ele. Chamado amor cego. Então, o que acontece? Essa minha cliente está nesse movimento de amor cego, inconscientemente, ela quer ficar doente, para este pai olhar para ela.
E aí? E, gente, isso falando é um fato, viu? Eu pego muito isso no consultório e às vezes a pessoa fala, não, isso não é verdade. Isso não é... Aí você entra na dinâmica, numa dinâmica pessoal, e ela percebe que ela está fazendo aquilo mesmo, porque como a Cláudia falou, tá, gente, é inconsciente. Não é uma coisa que você vai fazer consciente, eu vou ficar doente, não é assim que funciona. Mas no seu inconsciente você faz. Eu já vi gente de chegar para fazer terapia, a pessoa está doente, exatamente o que a Cláudia falou, e você, quando ela percebe o que ela tem que fazer para sair daquilo, ela não faz, ela foge. E por que que ela foge? Porque ela tem o que a gente chama na PNL de ganho secundário. Tem um ganho para ela estar fazendo aquilo ali. Só que é inconsciente. E aí volta de novo o que a gente falou, de tomar consciência. Que a Cláudia falou, você olhar o cérebro, perceber, e aí, opa, agora eu sei por que que eu tô agindo assim, porque senão você continua repetindo o ciclo. Então, isso que a Cláudia está falando, gente, é uma grande verdade. Olha, a Cláudia atende pessoas, eu também, então a gente vê isso, assim, diariamente, acontece. A pessoa lida, às vezes quebra financeiramente, sem perceber porque está na honra, fica doente porque está também querendo chamar a atenção lá dos pais. De alguma forma, às vezes acontece algo na sua vida negativa e você não percebe, mas que você de alguma forma está repetindo o padrão sem saber. Então, fica alerta. Eu uso o exemplo que nós adultos colocamos a máscara da hipocrisia. Então, se a gente falar para alguém, você quer ficar doente? Claro que não, eu busco o médico, né? Mas a pessoa colocou a máscara de hipocrisia. E eu falo, mas quando você era criança, como é que você fazia? Fala do meu pai. Então, aí a máscara cai. Então, você tem que buscar essa questão. Essa questão da pessoa querer ficar doente para chamar a atenção do pai e da mãe é tão verdadeiro que é assim. A pessoa sabe que fumar mata, não mata? Por que que a pessoa fuma? Dirigir alcoolizado mata, não mata? Por que que a pessoa dirige alcoolizado? Porque a pessoa quer morrer. A pessoa não vai ao médico quando precisa. Ela quer ficar doente. Ou, que é o que você gosta, que eu vou falar, muitas pessoas querem ficar doente para tomar remédio. Por isso que você fala, não precisa tomar remédio, você vai arrumar um eterno inimigo. Porque ela quer tomar remédio, porque a única lembrança que ela tem da atenção da mãe é quando ela criança, ficava doente, a mãe parava para dar um remédio. Então ela tem esse apego emocional. Se eu ficar doente, tomar remédio, minha mãe vai olhar para mim. Então, se você chega para a pessoa e pode falar, olha, você pode se curar sem remédio, ela vai virar sua inimiga. Porque o apego, então ela quer ficar doente. Por questão pai e mãe, sempre pai e mãe, gente. Sempre o primeiro passo é olhar pai e mãe. Então, voltando para essa minha cliente, ela não viu, não tinha, o pai não olhava para ela. Então ela quer ficar doente para este pai olhar para ela. E muitas vezes ela quer ficar doente no lugar do pai, que é tudo junto e misturado. Pai, amor cego, eu fico doente no seu lugar. E aí desenvolve a ansiedade. Medo. Medo de quê? Medo de não ser olhada pelo pai. Medo de morrer igual a avó e os filhos ficarem sem a mãe igual o pai. Então, começa a desenvolver uma série de ansiedades que, se você não tem essa noção dessa dinâmica por trás, nesses bastidores, você não consegue resolver. E aí vem remédio, vem ansiolítico, e da ansiedade vem o quê? Um alcoolismo, uma depressão e por aí vai. Porque não tratou a raiz do problema. Exatamente. Nesse caso, qual é a solução? Ela chegar para o pai e dizer, pai, eu aceito a escolha que o senhor fez. É a
escolha que ele fez de olhar para a morte da própria mãe. A gente não muda essa história. Agora, ela como adulta, ela tem que pegar a criança interior dela e falar: eu olho para você. Eu olho para você. Uma vez identifiquei o problema com... Uma vez que identificaram um problema, como que se dá a solução? Aqui não existe regra. É por isso que a grande questão da constelação familiar não é assim. Ah, tem dor disso, é aquilo. Tem dor daquilo, é aquilo. Não. A partir do momento que você identificou a raiz do problema, como que dá a solução? Respeitar o passado do jeito que foi. Por exemplo, o meu caso. Sim, meu avô sofreu uma violência. Foi a história dele. Eu posso fazer diferente. Este pai que ficou sem a mãe, sim, é a história dele. Mas eu, enquanto filha, não posso cuidar do meu pai. Eu tenho que respeitar a história dele, dizer sim, como foi a história dele, e olhar para meus filhos. Caminhar na vida. Então, respondendo basicamente, é respeitar o passado como foi. Não tem como mudar o passado. Exatamente. O que eu posso fazer é aquilo que chegou nas minhas mãos e a partir das minhas mãos mudar. Isso. E é muito importante isso também, Cláudia, que você disse, porque, gente, olha o que a palavra que a Cláudia utilizou. É fazer diferente e não melhor. Porque você nunca vai fazer melhor que o seu pai e sua mãe. Lembre do que a Cláudia falou da hierarquia. Eles são maiores que você, eles vieram antes. Então, você vai fazer diferente para quebrar aí o padrão. E por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai fazer o quê com você? Vai te ajudar a enxergar isso, e aí você vai começar a fazer diferente, a dar passos conscientes para mudar esse padrão. E isso só é possível, como a gente falou aqui várias vezes, quando você consegue enxergar, olhar para isso. E não tem como você olhar para isso se você não olhar para dentro. Olha que interessante, Cláudia falou da ansiedade. O que é ansiedade, gente? É isso mesmo, é medo. Você olha e você tem o que? Medo. Sempre a emoção que está por detrás é o medo. Então, quando você identifica por qual motivo desse medo, o que faz você te levar a esse medo? Ele te traz aí a percepção, a coerência de, puxa vida, talvez esse medo que eu tenha não faça sentido. Eu consigo fazer diferente, não melhor. Isso aí é muito importante. E hoje virou muita moda falar que ansiedade é medo do futuro, né? Tá vivendo no futuro. Para a constelação familiar, não. A ansiedade você tem que olhar pros familiares, pros antepassados. E normalmente está vinculado com morte. Então, alguém que faltou. Então, no passado. Então, a pessoa começa a ficar com medo, ficar ansiosa, que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não é ela, é que ela tem gravado na memória algo que aconteceu no passado. Então, ela tem que olhar para a história da família, e não é reencarnação, é olhar para a história da sua família. E se isso não fosse importante, nós não teríamos a Bíblia, que ela é escrita de Gênesis a Apocalipse, contando história de família. Exato. Cláudia, vou interromper você só um minutinho para avisar, gente. A gente vai cair em 5 segundos, porque o Instagram me dá ainda 1 hora, mas a gente vai voltar para finalizar a live e eu vou. Voltamos! É só esperar a Cláudia entrar aqui novamente e a gente continua. A gente está num bate-papo muito importante, mas eu vou trazendo aqui para o final porque é extremamente importante e eu vou convidar a Cláudia para vir aqui mais vezes. Ele é maravilhoso, né? A constelação. E você aí que está nos assistindo, fez sentido para você? E está fazendo sentido? Talvez
tinha tido aí algumas confusões, falei, puxa vida, mas será que é assim mesmo? Normal, tá, gente? Mas fala aí pra nós a sua percepção, se tá fazendo sentido para você, e aí eu vou trazer a Cláudia aí pra gente conversar um pouco mais, porque ver que é muito assunto, né? Cheguei, querida. Voltamos, gente. É isso aí. Cláudia, a gente tem muita coisa aí pra conversar. Se for deixar, a gente passa o resto da noite. Então, eu vou passar você para uma próxima fase aqui, que eu chamo de pinga-fogo. É, coloquei esse nome em homenagem ao Márcio Medina, que foi um convidado que veio. E aí, quando eu falei para ele, ó, eu vou para você quiz de objeções, chamava aqui quiz de objeções. Aí ele falou, já sei, é o pinga-fogo. Aí eu falei, Ele é meu amigão, eu conheço ele. conheço? Pois é, eu falei pra ele, eu vou deixar em sua homenagem o pinga-fogo, então. Bora, Como que funciona vamos lá. lá? Aceita o desafio? Vamos lá, só não sei como funciona, vamos ver. Funciona assim, Cláudia. Eu vou te falar uma frase, que é uma frase de objeção, ou uma crença limitante, ou uma dúvida aí que as pessoas têm a respeito da constelação. E você vai trazer uma frase de ressignificação. Ou seja, Tá, você vai ressignificar, dar uma pessoa com uma possibilitadora aí, tá bom? vamos lá. Bora lá? Pronto. Primeiro, eu não acredito que a constelação familiar realmente funcione. Eu não tenho evidências científicas suficientes para avaliar a constelação. Olha, é forte. Forte. A resposta é: eu respeito a sua decisão, você ainda não está pronta. Boa. Eu lembro quando eu vi, eu fiz um módulo, né? Fiz dois de constelação familiar e uma professora falou assim, que o Bert Helling falou, olha, eu não, uma frase dele, né? Eu não constelo vítimas. E aquilo, puxa vida, não é importante a pessoa ter essa E consciência, você né? sabe por que está difícil de considerar a constelação como ciência? Porque não tem padrão. Então, eles querem padronar. Toda vez que acontecer ansiedade é porque aconteceu tal coisa com o pai. Não tem, uma vez é com o pai, uma vez é com a mãe, uma vez com o vô, com o vó, com o tio. Então não se encaixa na padronagem do que as pessoas chamam de ciência. E hoje a ciência já é outra coisa, né? Andou muito. Senão a física quântica hoje também não é considerada, né? Exatamente. Boa noite, Michele. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. É exatamente isso. É inclusive o mesmo caso da programação neurolinguística. Eles querem palpar, gente, não tem como, eu já falei isso aqui algumas vezes, não tem como você palpar sua emoção. Não tem como. Tem coisas que não são palpáveis, então a ciência não vai explicar nunca, né? Por isso que a ciência, ela trabalha com teorias, não com fatos. Por que que é uma teoria? Porque ela não tem evidência para certificar aquilo que ela acredita. Vamos pensar aí, por exemplo, a teoria da evolução. Uma teoria, não é um fato. Não tem como comprovar. Então, quando a ciência quer explicar aí a constelação familiar, ou quer que a PNL tenha uma... Não tem como, gente. Não tem como. Então, aliás, para quem não sabe também, se for estudar a fundo, a psicologia passou-se anos. E muitas coisas na psicologia ainda não é considerado cientificamente uma teoria, ou seja, fato em si, né? É importante a gente se atentar a isso. Excelente, gostei muito da sua frase. Vamos lá, o segundo pinga-fogo para você, Cláudia. Não consigo compartilhar os meus sentimentos em grupo. Olha, isso aí eu já vi muito. Tem pessoas que acreditam que é constelação ou que só dá para fazer em grupo.
Não consigo compartilhar meus sentimentos no grupo. É muito desconfortável para mim. Por isso que eu nunca procurei a constelação familiar. Então, a pessoa está no lugar certo, porque a constelação familiar pode ser feita individualmente, é o que eu mais trabalho, e pode ser feito também oculto. Eu participei de uma constelação onde a pessoa não estava presencial, ela estava assistindo por vídeo, porque era uma situação muito grave, ela estava assistindo por vídeo. Nós, na sala, fizemos a constelação, nós não sabemos quem era, qual era o assunto, qual foi o desfecho. Terminou, a pessoa entendeu, o constelador entendeu e nós fomos embora. Então, é um lugar muito reservado. E já acrescento que é o seguinte: existem segredos de família. Então, tem pessoas que é gaga, pessoas com alguns tipos de doença, pessoas com problema de voz, porque na família tem segredos que não podem ser revelados. Então, nós chegamos nos segredos e respeitamos esses segredos. Esses segredos não são revelados se não há necessidade. Às vezes chegou para aquele segredo ser revelado e às vezes aquele segredo é para ser mantido. Então, ele será mantido. Olha, que interessante. Muito bem. Então, você tem dúvidas, tem medo, mas eu vou fazer, vou me expor, já viu aí, né? Não vai, fique tranquilo em relação a isso. Por isso que a gente falou no começo da live, né? Gente, constelação é uma coisa séria, profissional sério, para que você se sinta, inclusive, seguro, porque você está expondo a sua vida, e aí vem com o profissional, e aí vem essa questão que a Cláudia falou no começo, né? Se trata da sua alma, então é algo cirúrgico. Você não vai fazer uma cirurgia com qualquer médico por aí. Você vai para um profissional, entender quem é aquele profissional histórico que faça que você se sente à vontade com constelação. E eu acho que posso resolver meus problemas sozinhos. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Pois é. Quando a pessoa está na resistência, não tem o que fazer. Porque a constelação não convence. Não convence. E o que acontece? Se a pessoa está assim, eu gosto de resolver meus problemas sozinhos, ela não está pronta. Mas normalmente, quando ela diz essa fala, ela está guardando o segredo de alguém, não dela, de alguém. Então é no sentido, não chega perto, que você não vai mexer nesse assunto. Então, quando a pessoa entende que essa atitude dela, quer ver uma atitude muito camuflada e ao mesmo significado, tem muitas terapeutas que fazem um monte de estudos, lê um monte de livro, e você vai falar com a pessoa, ela fala assim, eu conheço, eu já fiz, eu já sei como é que é, e não sei o quê. Quando ela tem essa fala, ela está dizendo, não entra aqui, porque tem um segredo aqui, que eu não quero que ninguém saiba, eu estou defendendo esse segredo. Quando a pessoa entende essa dinâmica, dizer, olha, calma, não é com você, você está velando um segredo. Quando você estiver pronta, porque é um peso para você, aí você pode olhar. Aí a pessoa fala, é. Aí, então ela desarma e quer olhar, mas tem que ser um movimento dela, Karine. Enquanto ela não estiver pronta, ai que bonitinha. Enquanto não estiver pronta, ela mantém o segredo. Sim, a Michelle falou assim, quando a pessoa é resistente em caralho, o assunto não tem o que fazer. Exatamente. Inclusive, eu quero falar algo aqui importante. Eu sou terapeuta, gente, então eu atendo pessoas também no consultório. E é muito comum, entre cônjuges, o cônjuge entrar em contato comigo, ou o pai ou a mãe, ou o filho não, geralmente o pai ou a mãe, e falar assim pra mim, Karine, convence meu cônjuge, me passa o número, liga, vou te passar o número, liga pro meu cônjuge. Gente, eu não faço isso, não estou aqui para convencer
eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então eu não convenço ninguém de que é importante ele estar para dentro dele. É ele que vai saber quando ele está pronto para isso. E sabe quando a gente quebra a objeção? Existe uma frase na constelação que é o seguinte: quando os pais não resolvem, os filhos querem resolver. Ou seja, essa pessoa que tem a resistência, que não quer fazer, eu resolvo sozinha, ela não vai conseguir resolver, porque é coisa muito grande. Os filhos vão sofrer as consequências. Então, vai passar para a próxima geração. Até alguém chegar e resolver e falar: opa, preciso parar e resolver, ver o que está acontecendo. Quando a gente fala para essa pessoa, né? Olha, aquilo que você não vai resolver ou não quer resolver, seus filhos vão herdar para você, porque a gente herda dos nossos pais, não é só coisas financeiras. O pacote é completo, vem pacote, os problemas vêm junto. Aí muitas vezes a pessoa fala: pelos meus filhos, eu quero entender. Então ela desarma. Mas se ela não desarmar, a questão vai para os filhos. Se os filhos não desarmar, vai para os filhos. Sabe quando um exemplo disso? Briga de herança. Uma geração não resolve, vai para outra geração. Eu tô sem óculos. O que ela escreveu? Mudança só acontece quando estamos abertos e dispostos à mudança, mesmo que doa, exatamente. Ó, e toda mudança dói, tá, gente? Toda mudança dói. Mas é uma dor de alívio. E eu até ia falar isso agora. Tem uma frase que eu vi esses dias recentemente, eu gostei muito. É que doa uma vez, como que é que doa demais uma vez para doer uma vez só. Então, quer dizer, vai doer, mas aquilo vai doer uma vez, depois cicatriza. É quando você machuca, cai e machuca, aí você vai lá e cuida do machucado, ele cicatriza. Você vai olhar para o machucado, a cicatriz, ela já não dói mais, porque ela já cicatrizou. Agora, se você não cuida, aquilo aumenta, vira a gangrena. É perigoso. Então, quando a pessoa é resistente, não quer resolver, passa para as próximas gerações. Então, é muito exemplo disso, questão de herança. Tem uma geração, briga por herança, aquela herança não resolve, não vai para a segunda geração não resolve, vai a terceira geração e vai até chegar numa geração que fala: gente, chega! Vamos ver o que está acontecendo aí. Aí volta lá atrás. O que era? Era pai e mãe. Resolve pai e mãe. É. E ver aqui por último, olha, isso é muito importante. Ó. O que, que as pessoas vão pensar se elas souberem que eu estou buscando ajuda para minha ansiedade? Aí vem o medo de novo. Medo, medo. É... Você falou bem interessante, né? O que as pessoas vão pensar, não é isso? É essa frase que você usou? Quando a pessoa diz o que as pessoas vão pensar, não é essas pessoas. É a família dela. Então, vamos ler o que não foi dito. Né? O que ela disse? O que a minha família vai dizer se eu revelar o segredo? Ou se eu revelar o medo da família? Lembra que eu falei que a ansiedade normalmente está envolvida com alguma morte? Então, a preocupação dela não é com as pessoas. As pessoas não têm cara. É com a família. A lealdade familiar. Como fica a minha lealdade familiar? Eu me sentia muito importante, porque eu guardava um segredo da família. Olha como eu estou sofrendo, meu amor cego pela minha família. E se eu perder o meu valor diante da minha família, o que a minha família vai pensar a meu respeito? Quer ver isso? Uma pessoa sofrendo muito de câncer. No meio da família dela, como que ela é vista? Uau! Ela fez não sei quantas quimioterapias, ela perdeu os cabelos, perdeu seios, e ela tá sofrendo, e o marido traiu ela, e ela perdeu o emprego, e ela tá sofrendo preconceito, não sei o quê. Uau! Dentro da família.
Se ela se curar, o que acontece dentro da família? Mais um. Então a pessoa precisa sofrer, precisa, né, ser vista pela família. Sempre o importante é a família. O palco é para a família, não é para as pessoas. Exato, faz total sentido. Gente, fala aí para nós qual é a percepção que vocês estão tendo aí dessa live, porque essa live está sendo maravilhosa. E ó, outro pinga-fogo aqui. Ó, meus problemas de ansiedade não tem nada a ver com a minha família, ó, a crença. Então a constelação familiar não é para mim. Sempre que a pessoa encerra a constelação familiar não é para mim, sim. Eu digo sim para sua escolha. Porque ela está se dando em sacrifício pela família. Lembra que eu falei o amor cego? Então, os filhos querem se dar em sacrifício, eles querem fazer a expiação pelos pais. Então, quando diz a constelação familiar não é para mim, ou algum problema não é para mim, ela quer continuar no problema. Então, o que nós fazemos? Eu digo sim para sua escolha. Sim, exatamente. Você falando, eu tô lembrando de novo como que, gente, a gente tá falando no começo, como faz sentido, como que tem tudo a ver a Bíblia com a constelação. Porque Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, né? E aí, quando a pessoa não quer, né, seguir os padrões bíblicos, o que ela está dizendo? Não, eu resolvo sozinho, eu sei o caminho que eu devo seguir. O sangue de Cristo valeu para mim? O que ele fez para mim? Eu, qual o movimento que eu estou fazendo em relação a isso? Percebem como que é tão uma coisa liga na outra? E aí vem a honra, de novo, como a Cláudia falou, quando um herói vai lá, você não é aquele herói, boa noite, Raquel. É da mesma forma, nós não honramos Jesus Cristo por ele ter dado a vida por nós. Então é o mesmo movimento, gente. Faz sentido, Cláudia? Sim, e é o caso do paralítico. Jesus chega para o paralítico: o que queres que eu te faça? E o paralítico falou: eu quero andar. Desculpa, o cego, né? O cego, ele, o que você quer? Quero ver. Então, se a pessoa falar não quero nada, ele não faz. Até porque Jesus fala, né? A sua fé te fez ficar bom. Ou seja, né, o movimento que a pessoa fez para que aquilo acontecesse, né? E quantas pessoas conviveram com Jesus e não quiseram ser curadas? Ele não curou ninguém à força. Exatamente. Aí vem o livre-arbítrio, né? Aí a gente constelação ela está muito relacionada mesmo com os princípios, gente. Percebem aí? É uma escolha. Por isso que eu volto e falo de novo dessa questão que eu comentei com vocês. A pessoa liga e fala, mas fala lá, implora lá pro meu. Não, eu não faço isso, porque é uma escolha dele. Assim, teve uma pessoa que até falou assim para mim, Cláudia, mas poxa, Karine, seu trabalho, né? É mais um cliente, mas não é assim que eu olho, gente. Não é assim que a gente enxerga. Meu objetivo é ajudar aquela pessoa que quer ajuda, né? Não o contrário, não eu forçar. Até porque quando você força uma situação, aquilo se torna um efeito rebote. Ao contrário, né? Porque não vai ter de coração. A gente sabe que terapia, desenvolvimento humano, autoconhecimento, dói. E como dói, a pessoa tem que estar disposta a querer aquela dor, disposta a abrir mão, fazer sacrifícios para ela conseguir o resultado que ela deseja depois. Então, isso é um processo. E é a pessoa que escolhe. Não se. Escreveu aqui, Karina, que eu tô sem óculos. Ó, ela falou: se as pessoas tivessem o conhecimento de como se abrir para se curar, de como se abrir para se curar é libertador e fortalecedor, elas iam buscar terapia, fazer constelação e tudo que tem direito para ontem. É verdade. Verdade. E assim, o que para a constelação, o que dói
é você saber que você é pequeno diante da história da sua família. Então, normalmente, a pessoa, ela está na posição de arrogante. Nós falamos isso, né? A pessoa se acha arrogante, se acha a salvadora da família. Então, eu faço de tudo pela família, eu faço tudo por todo mundo, eu me sacrifico pela família. Então, ela se acha muito grande. E quando ela entende que ela é pequenininha, dói. A arrogância dói. E aí, Aí, para você ter uma ideia, eu sempre falo, nós temos 20 dedos, né? 10 nas mãos, 10 nos pés. Então vamos comparar a geração. Então nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e 16, 32. Se vocês depois fizerem isso, 20 gerações é mais de 1 milhão de pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas terem que se encontrarem para que hoje você estivesse aqui. Então, assim, quem é você na fila do pão? E 1 milhão de pessoas, gente, em 20 gerações não é muito tempo, não. Entre 500 e 600 anos. Se você pegar a cada 20 anos nascer alguém, 500, 600 anos. O que eles passaram, gente? Guerra, fome, peste negra, Inquisição, Primeira Guerra, Segunda Guerra, frio, fome, não existia nenhum band-aid, não existia um dipirona, lavar roupa no rio. E vocês querem se achar importante na família? Nós temos que ser felizes, porque chegou até nós. Mas olhar para os nossos antepassados e achar que a gente é muito grande, nossa, coitada da minha avó, não sabia o que ela fazia. Coitada da avó? Vai você pegar uma trouxa de roupa, pôr na cabeça e lavar no rio. No máximo que eu sei é ligar um micro-ondas, uma máquina de lavar lá no touch, né? Então, quando a gente se recolhe no seu lugar, para muita gente isso dói. Principalmente quem sofre ou passa pelo processo da ansiedade. exatamente. E aí, gente, tem um conteúdo que eu coloco aqui que fala sobre armadilha emocional e aí fala da dó e da compaixão. E eu falo muito disso. Por quê? Porque às vezes você quer ter dó e é diferente ter dó e ter compaixão, porque você se olha de cima. E é sempre importante olhar para isso, porque se você está tendo dó, de onde você está olhando para a pessoa? De igual para igual, abaixo ou acima de você? Uhum. Preencher essa opção aí. E, gente, tudo que vocês ouviram até agora, né? Qual é a pior maneira de você, que tudo que você viu aqui, encarar esse tema? E antes de eu falar, nem quero parabenizar, porque é muito bom, você se deu bem no Pinga Fogo, hein, Cláudia? Obrigada! Muito bom. E eu quero que você, antes também de eu finalizar, eu quero que você dê um conselho aí. O que você diria para as pessoas que querem, agora já estão um pouquinho mais conscientes aí, né, da constelação, mas às vezes a pessoa ela não sabe como dar o primeiro passo. O que você diria para essas pessoas? O primeiro passo que você pode fazer é um exercício muito simples. Você imagina você e seu pai e sua mãe atrás de você. Como se eles estivessem num degrau acima, que eles fiquem maior que você. E atrás dos seus pais, um degrau acima, imagina seus avós. E atrás os seus 8 bisavós. E você ali, quietinha. E você diz, eu permaneço no meu lugar. Esse exercício é tão simples e é tão valoroso. Quando você entende que tem muita história dos nossos antepassados que estão guardadas no nosso DNA até chegar a nós. Então, quando a gente entende que a gente só ocupa o nosso lugar, a vida fica mais leve. Excelente, excelente. E aí, agora
assim, gente, qual é a pior maneira aí de você encarar tudo que você viu e ouviu desse tema excelente aqui que e a Cláudia aí trouxemos, a gente conversou, abordamos hoje. Às vezes você continua tendo aí uma mentalidade de negação, de resistência. Talvez tudo que você ouviu aqui, ou alguma coisa que a Cláudia falou, ou que eu falei, talvez tenha mexido aí com você, talvez tenha doído. Então, qual é a pior maneira? É negar isso, achar que isso é bobagem, isso não faz diferença nenhuma na minha vida, vou continuar seguindo assim. E continuar caindo nas armadilhas emocionais e nesses padrões aí de repetição, que eles acontecem quando você não olha, não tem a coragem de olhar para dentro. Qual é a melhor maneira, então, de você encarar tudo que você viu e ouviu aqui? Primeiro, estar aberto, com a mente aberta, a duvidar, primeiramente, das suas crenças, daquilo que você acredita, a estar aberto a conhecer novos caminhos, novas ferramentas, estar aberto a olhar para dentro, a se conhecer. Isso com certeza vai fazer diferença na sua vida e também, como a Cláudia falou, que eu gostei muito, nas pessoas que você ama, que são aí a sua família, os seus filhos. Lembre-se que você, se você é pai ou mãe, você deixa um legado para sua família, você deixa um legado para os seus filhos. E qual o legado que você quer deixar? Se você tem o poder em suas mãos de resolver questões agora, resolva. Né? Você tem aqui, por que eu trago pessoas como a Cláudia? Para você ter a oportunidade de ter o conhecimento. E aí você já começa a abrir os olhos e fala, puxa vida, verdade, olha, eu tenho essa opção, essa. Então eu quero deixar aí para você essa reflexão, para que você, se possível, se você achar importante, vai lá no Instagram da Cláudia, segue ela, tira suas dúvidas também, se você quiser, eu também estou aqui à disposição. Assista essa live novamente, talvez algumas coisas aí, se você assistir novamente, vai fazer mais sentido. E, Cláudia, eu quero muito agradecer pela sua disposição, por ter trago tanto conhecimento para nós. Quero te convidar novamente para uma próxima live, porque a gente tem muita coisa para conversar. Raquel, não, tudo bem, você chegou agora, mas a gente vai deixar gravadinho, vou fazer a edição da live, vou deixar lá no YouTube, tá? No canal das Emoções, então você vai poder assistir completo. E você que também chegou aí, talvez, na metade, pode ficar tranquilo que vai ficar lá. Então, gratidão imensa. Eu quero, inclusive, eu sei que a nossa vida é bem corrida e a sua também, sua agenda é bem apertada, mas eu quero, inclusive, fazer com você lá o que eu te falei. Não vá fugir de mim, não, mulher. Eu quero fazer com você ainda um processo, uma mentoria aí, porque é muito importante, né? A gente ter esse autoconhecimento. E gratidão de coração por você dar do seu tempo aí, passar todo o seu conhecimento para nós, para mim e para as pessoas que estão nos assistindo. Gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar servindo a sua vida, a vida de todos que estão aqui, muitos que vão assistir a gravação. Esse é o meu propósito de vida, né? Transformar a vida das mulheres pelo mundo, do mesmo jeito que eu fui transformada. E hoje, cada vez mais, eu me sinto mais filha amada do Senhor, porque antes a gente ficava meio assim, né? Ai, será que é? Será que não é? E agora sim, com esse meu conhecimento, me sinto verdadeira filha amada, sabe? É uma cura emocional que eu quero que todo mundo passe por isso. Estou sempre à disposição, a gente agenda, né? Para quem não sabe, faz 2 meses que a gente marcou essa live de hoje. E estou à disposição. A hora que você quiser, a gente combina assim, marcamos. Com certeza, a gente marca de novo. E eu marco com antecedência mesmo, porque às vezes a gente sabe que a nossa vida é corrida, né? E tem agenda e tal. E, gente, eu quero agradecer também você aí que está nos assistindo, realmente ter contribuído aí com esse conhecimento fantástico que a Cláudia trouxe para nós. Espero realmente poder ajudar você de alguma forma. Esse é o objetivo, o propósito meu e do canal Domínio das Emoções. Uma excelente noite para vocês. Quinta-feira tem live.
E a gente vai marcar, viu, Cláudia? Um beijão, Ok. viu? E quem tiver dúvida, pode mandar lá no meu Instagram e eu, na medida possível, resolvendo. Fala o seu Instagram aí, Cláudia, por gentileza. Eu vou escrever, é Cláudia Mais. É bem simples. Meu arroba, peraí. Manda aí pra, pra, Gente, eu pra preciso pôr o óculos. faz parte. Eu sai, mas eu uso óculos, gente, também, viu? Aí tem horas que eu, à noite, eu tenho que dar Cláudia uma. Mais. É assim, ó, bem simples. Aí sim, exatamente. Gente, segue lá, Cláudia. Gratidão, excelente noite a todos vocês e até a próxima live. Vamos tirar um print, mulher. Ah, vamos sim, vamos sim. Deixa eu, peraí, deixa eu tirar aqui. Mando lá para você no, Querida. mando para você no Tá WhatsApp, tá bom, bom? querida. Gente, beijo, beijo, meio todos vocês, viu? Tchau, querida. Tchau, Karine. Tchau. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau.